Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. É o seguinte, ontem na transmissão lá fizeram a contagem de quanto tempo ficou parado o jogo por causa dos lances de VAR, deu 9 minutos, ele deu 7 de acréscimo, ou seja, ele debitou do tempo ainda que ele usou para VAR 2 minutos, fora o que aconteceu dentro da partida que poderia ter somado mais 3. Substituições, paralisações. Então o negócio é o seguinte, eu estou revendo meu conceito com relação ao VAR. Eu acho que o VAR ele é interessante para eliminar injustiças no futebol, mas está muito chato esse negócio de tiro de meta, ó. Não bate, estou ouvindo aqui, peraí. Só um minuto, como diria. Não, você vai continuar. Não, mas eu não vou te dar como diria nosso querido Ângelo Máximo? Hoje é meu dia. Tá todo mundo vindo pro meu lado. Pode vir, Sormani, tô te esperando. É o seguinte, não, você vai entender. Olha o que você não, pera lá, eu não terminei ainda. Na canela da gente. Não, mas peraí, eu não terminei. Não precisa ter vergonha, não deixa eles te intimidar. O negócio é o seguinte. Porque você é frágil, escanteio, o cara assim, ó, não bate ainda, tô ouvindo aqui. Falta, peraí, não bate ainda. Isso a gente isso tá retardando. Então, mas é que tá, faça encane. Eu sou a favor de mudar o critério de utilização do VAR. Coloque 2 desafios por tempo. Aí o time vai, por exemplo, esse lance aí do Brasil, então, foi pênalti ou não foi? Ou então cronometra o jogo. Não, aí não tem jeito, Pascoal, aí não tem jeito. Depois. Tá minando demais, tá parando demais o jogo e tá chato. Então o negócio é o seguinte, por exemplo, o lance do Brasil aí, o cara marcou o pênalti. Chega lá o Paraguai e fala, opa, não foi pênalti, juizão, olha lá no VAR. É um desafio. Caso o time que solicitou o desafio tenha razão na reivindicação dele... funciona no tênis. Então, aí você volta e fala, Paraguai, você tem razão, eu errei o lance, então você volta a ter 2 desafios. A partir do momento que o árbitro não concorda com a marcação, fala, não, eu estou convicto do que eu marquei, elimina um desafio. Com isso, você limitaria a utilização do VAR, por exemplo, esses lancezinhos de escanteio, esses lancezinhos aí de falta, qualquer coisa que aconteça dentro da partida. Se é para cartão, se não é. Exato. Você pode utilizar, por exemplo, o desafio, o lance do Arthur. O cara falou, opa, acho que é para expulsão, revisa lá. Aí o cara olha e fala, não era para cartão vermelho. Elimina uma dessas alternativas que você tem de utilização do VAR. Porque isso, você diminuiria o número de incidências que o árbitro fica com a mão no ouvido. Essa incidência deve ser feita... Vem pro meu lado. Esse VAR é uma porcaria. Eu acho que o VAR é interessante. O VAR tira toda a emoção do futebol. O problema todo é o tempo que eles estão levando e esse tempo que não está sendo acrescentado ao jogo. Só isso. Eu acho que a partir do ano que vem, essas coisas vai melhorar, entendeu? Isso aí vai acabar. Imagina ele acrescentar 12 minutos de acréscimo. Tá errado. Sim, mas imagina isso. Mano, hoje... ele deveria ter acrescentado 14 ou 15. Hoje é essa situação. 14 ou 15. Mas vai explicar pra televisão, que já tem uma grade montada em cima de um horário, que ele vai colocar mais 15 minutos de jogo. Mas, mano, hoje é essa situação. Mas a televisão tem que entender que a realidade agora é essa. A situação é esse. Desde que eles, desculpa, Pascoal, desde que eles não se continuem sendo lerdos para analisar lance. É exatamente isso. A lerdeza vem pelo desconhecimento do equipamento. Eles não estão muito familiarizados. Não vem por isso. Vem pela falta de personalidade e a falta de coragem. E querem se ancorar no VAR. O VAR é uma porcaria. O árbitro... Tira a emoção do jogo, corta o andamento da partida. São os caras, velho. Corta o andamento da partida. O árbitro ontem... usando demais essa palavra. Porcaria? Não, o VAR eu acho mesmo. Hora ele fala porcaria. Pior que você tá falando. Acho mesmo, é uma porcaria mesmo. Influenciado por ele. Influenciado, já não tiro mais. O tempo inteiro eu falo porcaria. Ele não acho legal. Vai na minha, por exemplo, isso aqui é uma porcaria. Fala um negócio pra vocês. O tempo ainda é muito grande. No primeiro ano na Itália foi assim, no primeiro ano na Alemanha foi assim, e está sendo no primeiro ano no Brasil e na primeira Copa América está sendo assim. Primeira Libertadores também. Daqui a pouco a coisa vai mudar. Os caras vão ter mais conhecimento do equipamento, as coisas funcionarão mais rapidamente, será tudo melhor. Então eu acho que é uma questão de tempo. É claro que concordo com o Mano, se é para acrescentar 12, acrescente 12 minutos, se é para acrescentar 10, acrescente 10. Aí o Gabriel fez o gol ali e falou, chupa, Benja. Aí o time do Brasil, claro. Ele fez chupa Brasil, chupa Benja, chupa Benja. Torceram contra, cheio dos caras querendo torcer pro Brasil se ferrar ontem. Pra mim, não. E... Ontem, a seleção brasileira, o primeiro tempo, como contra a seleção da Bolívia, inexistiu. O primeiro tempo do Brasil foi nulo, 0.
time embolado, time sem criatividade. Acho, a minha impressão, acho que a seleção brasileira, que o treinador da seleção brasileira, o Tite, dá uma obrigação para o Felipe Coutinho que ele não consegue fazer. Infelizmente, o Felipe Coutinho não é esse jogador que a gente imagina. Ele está muito longe de ser o armador da seleção brasileira, o protagonista da camisa 10, o cara que pega a bola e resolve o jogo para a seleção brasileira. Mas no Liverpool ele foi, né, Pascoal? Mas no Barcelona não foi. Então, no Barcelona não foi. Estranho, não está sendo esse jogador. A gente tem, por exemplo, o Arthur ontem, na partida de ontem, ele chutou uma bola no gol aos 46 do segundo tempo. Aliás, o Arthur teve uma bola no segundo tempo que clareia, que ele vem do meu campo com um buraco escancarado. Dá um canudo ali, amigo. Ali queima pro gol. E levou a bola até a entrada da grande área, parou e não sei o que fazer com ela. Não, Arthur, você é bom jogador, cara. Arrisca. O Brasil não chuta. Então, time de comadre. Ele disse depois do jogo que o Tite o cobra para que ele finalize mais. Até ele brincou. O Tite manda eu acertar a casinha. Então chuta. Então, mas ele teve uma finalização. Mas, Pascoal, isso aí é a orientação que ele tem quando ele é no fraldinha. Mas tem muita... Às vezes a gente tem que parar para pensar. O futebol da seleção brasileira foi aquele futebol que você gostaria de ver em casa? Você saiu satisfeito de ver o jogo do Brasil? O Benjamin saiu porque ele ia estar todo molhado agora. Sabe por quê? Sabe por que eu gostei? Porque eu juro por Deus... tempo você gostou? Deixa eu te falar. Tempo você não gostou. Deixa eu te falar. Eu tenho uma visão de futebol diferente da de vocês. Respeito. As pessoas hoje tratam o futebol como matéria de faculdade, aula de cursinho ou não. O futebol que me fez gostar de futebol, que é o futebol que eu acompanho desde criança, é emoção, é sofrimento, é bola para arquibancada, é carrinho, é 1-0, é sofrido, é pênalti, entendeu? Agora eu não tô aqui para querer, puxa vida, jogou mal, ganhou, lindo e maravilhoso, classificou no sufoco. Por exemplo, quantas vezes a gente vê um torcedor falando pro time, que legal, hein? Ganhamos no sufoco, ganhamos sofrido, 1-0. É porque quando é o Brasil, as pessoas querem show, espetáculo, precisa ganhar de 7-1, precisa dar chapéu, precisa convencer. Parece que nós estamos indo num balé no Teatro Municipal. O futebol, ontem foi emocionante. O segundo tempo, o primeiro... O jogo foi emocionante, teve tudo. O jogo são 2 tempos, o jogo foi emocionante, foi pros pênaltis, classificou. No primeiro tempo e contra o Paraguai. Pode ser uma classificação que enche os caras de moral, que, foi no sofrimento, tá certo? Eu canso de ouvir falar, por exemplo, quantas vezes não ouço falar torcedor, que legal, hein? Hoje tem que ganhar, nem que seja 6-0 gol de mão. Ganhou ontem no sufoco nos pênaltis. Jogou bem? Acho que não, mas o que vale é ganhar. A última impressão é que fica. Se o Brasil... Segundo tempo. O primeiro tempo foi... Se a Argentina ganhar hoje, eu vou torcer para a Argentina ganhar, porque acho que Brasil e Argentina vai ser demais. E se o Brasil classificar contra a Argentina, caso ela passe, na Bacia das Almas, no sofrimento, legal pra caramba, esse é futebol. 94 nós comemoramos o Tetra, numa decisão por pênaltis. Futebol tão mimimi, futebol tão nhen-nhen-nhen, é VAR, eu tô falando sério, eu acho tudo isso um saco. É VAR, é superávit, é scout, é espetáculo. Os caras têm que comentar balé no Teatro Municipal. Isso é futebol. O futebol se tornou o esporte mais popular do planeta, por quê? Por causa disso, do empoderar, da emoção. Porque além da emoção, você tinha o time jogando bem também. Além da emoção, Arthur. Por exemplo, você citou 94. O Paraguai jogou bem ontem? 94? Claro que não. Para o padrão do Paraguai era o que se esperava. Você esperava o Paraguai jogando... Tá pronto. E se tivesse classificado, vocês iam falar, que espetáculo o Paraguai. A seleção brasileira foi a seleção peruana. O que aconteceu? O Brasil... Tomou de 5. Só uma coisinha, só para encerrar, Felipe. O Brasil tem um padrão de jogo. O Brasil estabeleceu ao longo da sua trajetória, e você toda hora diz que o Brasil é pentacampeão mundial, ao longo da sua trajetória, o Brasil estabeleceu um padrão de jogo. O Brasil, quem vai ver a seleção brasileira... O mundo mudou. O mundo mudou, o futebol mudou, os outros times evoluíram. Mudou. Nós não temos uma Pelé, Ronaldo, Romário, Rivaldo, não temos, Ribeirinho. Ótimo, tem mudado. O Brasil está evoluindo. O Brasil está evoluindo. Eu não acho que o Brasil está evoluindo, os outros evoluíram demais. In ou E? Não. Evoluindo. Evoluindo. Se no final da década de 60... O Brasil não tem uma geração... Se no final da década de 60 tivesse uma porrada de jogadores jogando pela Europa de outros países, já teria sido diferente. Mudou porque hoje, sinceramente, os caras estão tudo na Europa. Eles eram melhores. Os jogadores de hoje não tem personalidade e não tem qualidade decisiva. Já começa por aí. Segundo ponto, o Brasil hoje sofre no segundo e terceiro escalão do futebol.
O Brasil sempre foi o primeiro escalão do futebol no topo. Topo do mundo. O Brasil hoje está no segundo, terceiro escalão e sofre em terceiro escalão. Quando não, ele chega ao primeiro escalão e bate onde aconteceu no ano passado. Quem tá sofrendo? Você falou uma coisa séria. O Brasil, o ano passado. A última Copa, a Itália que o senhor venera, a última Copa nem foi. A Itália está numa crise assim então, como o Brasil. O Brasil nunca deixou de ir para uma Copa. Só que o que acontece é o seguinte, o Brasil no ano passado chegou onde tinha que chegar. Bateu no limite dele de desempenho, de qualidade dos jogadores, de treinador. O Brasil não era melhor que a Bélgica, o Brasil não era melhor que a França, o Brasil não é melhor que a seleção da Inglaterra, o Brasil é do mesmo nível ou inferior à seleção da Croácia, é inferior à Espanha, tantas outras seleções que não cruzaram o caminho do Brasil, mas que são melhores e que recentemente tem sido assim. Então, o ano passado, muita coisa do que eu não concordo de críticas ao Tite na Copa passada, é que o Brasil fracassou. Não acho que o Brasil fracassou o ano passado, o Brasil chegou onde ele tinha que chegar. O Brasil hoje é um time de quartas de final de Copa do Mundo, não um time de semifinal e final. Se fosse, não seria esse desempenho horroroso a cada jogo que passa. Um desempenho sofrível, um time que a gente traz a emoção, legal pra caramba o resultado, mas que um time que tem jogado uma Copa América na Bacia das Almas e num torneio que é limitadíssimo tecnicamente falando. Argentina fraca, Colômbia com um time que a gente elogia, mas também inspira muito cuidado. O Uruguai já com uma geração que daqui pra frente a gente sabe o que vai ser. Sabe, é uma Copa América com muita dificuldade técnica. E o Brasil tá tendo tanta dificuldade quanto. Então a gente cobra isso. Está assustador. O que vai ser daqui 3 anos? O que a gente viu ano passado que poderia já ter sido mudado e não foi pra agora. É isso que a gente cobra. Só dizer uma coisa pra você, tem razão no que você disse. Qual é a seleção de primeiríssimo nível que a seleção brasileira enfrentou nesses últimos tempos? Nenhuma, só marca amistoso com um monte de porcaria. Então, desde a Copa do Mundo. Aí vai ao encontro do que ele está dizendo. A seleção brasileira não se confronta nem na Copa do Mundo. A seleção brasileira foi desclassificada pela Bélgica. Que é uma boa seleção. Sim, mas não é primeiro do ranking. Primeiro patamar. Que tem um jogador hoje que tem considerado um dos 5 maiores jogadores do mundo. A Bélgica. Não é das Copas. Que tem hoje... Lidera o ranking. Só um minuto. Analisar o presente. Pega o time da Bélgica. Agora entra o retrospecto? Claro. Você tá indo viu? Você tá analisando. Não. Peraí, aí você não pode ser hoje tem um bom time. A Bélgica hoje tem um bom time. Bom time. O goleiro da Bélgica é um dos 5 melhores do mundo. O goleiro do Brasil é o melhor do mundo. A Bélgica Vai lá, vamos confrontar. O Hazard hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Tá bom. O Lukaku hoje joga pra caramba. O outro grandão, o Firmino joga lá na Inglaterra, arrebenta com o jogo toda hora. Então a seleção da Bélgica não é só um bom time, é um bom time, como a seleção brasileira também é um bom time. É um excelente time. Não é primeiro patamar do futebol mundial. A Itália é primeiro patamar? Ainda é. Não classificou pra Copa. Tá certo, mas aí... Tá certo o quê? Hoje é mais forte que a Itália, Pascoal. Para com hoje, Pascoal, são duas coisas. Muito mais. Pascoalzinho, são duas coisas. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Não, você tá usando o retrospecto. Não se confrontou desde a Copa. Qual é? Ganhou do México, ganhou da Costa Rica na Copa do Mundo, no primeiro jogo contra a Suíça. Perfeito? Sim. Depois foi lá pra jogar contra o México. Era o grupo. Sérvia. Era o grupo. Você quer o quê? Suíça e Costa Rica. Não dava pra pegar a Alemanha. Não dá pra pegar a Alemanha e a Argentina na primeira fase. Aí, quando foi jogar com a Bélgica, o Felipe tem toda a razão. Chegou no nível que é o do futebol. Chegou no ponto que é isso aí. Hoje é isso. Tem razão que ele tá falando. Sim, mas eu também falo isso. Aí depois, quantas seleções... Mas eu não falei isso. Eu falei a mesma coisa. Tem toda a razão. Eu falei a mesma coisa. Não, você tá contradizendo. Não. Ele não tem toda... Agora você tá voltando atrás. Não, é que você não entende o programa, é que você não ouve. Você não ouve, porque eu falei a mesma coisa que ele. Eu falei, hoje a gente joga contra a Bélgica de igual para igual, porque a Bélgica tem um time tão bom quanto o nosso, ou melhor. Duas coisas. É isso que eu falei. Você quer falar o quê? De história de futebol? A história do Brasil é irretocável. História não entra em campo mais. Entendeu? Não entra em campo. Então, o momento hoje, em 2019, o Brasil é mais seleção que esses caras? Não é, não. Não é. Mas esse é o problema, Facincani. Por exemplo, se você joga de igual para igual hoje com a Bélgica, ok, porque a Bélgica tem um bom time. O problema é você jogar de igual para igual contra a Venezuela. E sofrer. Contra o Paraguai. É isso que eu tô falando. Por mais que a Venezuela esteja numa crescente, o Dudamel fez um belo trabalho já desde as categorias menores e tá subindo, tá crescendo com a seleção da Venezuela. Mas hoje, a Venezuela não tá no patamar do Brasil. Houve uma evolução, é claro que houve, mas não dá pro Brasil jogar de igual para igual e achar que tá tudo bem. A Suíça tá no patamar do Brasil? Também, não. Ela fez uma estreia, mas o que acontece com Mas é o ferrolho suíço.
suíço, que é conhecido mundialmente, assim como o Paraguai também, Benja, ontem, jogou dessa forma. Aí você disse, o Paraguai jogou bem, dentro do que ele se propôs a fazer, ele executou bem o papel como dele. a Suíça, quando, exemplo, o que ela se propõe a fazer, fez extremamente bem feito. Mas aí que tá, Benja. Ontem, eu acho que vale a pena a gente desmembrar os dois tempos, porque, por exemplo, era um adversário extremamente retrancado, num gramado horroroso, e a seleção brasileira no primeiro tempo não jogou nada. Só que no segundo tempo... Então, mas no segundo tempo, Pascoal, o mesmo adversário horroroso, tá certo? Com um gramado péssimo, que é da Arena do Grêmio. Só pra dizer, eu não achei esse gramado péssimo, não. Ah, foi sim, viu, Sormani? Eu não achei. Os caras tocavam bola de primeira, mas quando sem a menor dificuldade, achei muito esquisita. Mas, Sormani, achei muito esquisita a entrevista do Tite depois do jogo. Xingando o gramado. Ninguém matava a bola. Ninguém matava a bola pra dar toque. O Brasil deu 565 passes no jogo. Errou 65. Aproveitamento excelente. Ou seja, aproveitamento não é o gramado. Olha lá. Mas a bola, olha lá, é que tá, bateu direitinho. Não pingou, não bateu de canela. É que essa imagem a bola tá rolando numa boa. Quando você mostra a imagem fechada, em alguns lances aí eu pude acompanhar, a bola vai pingando. Eu não vi isso aí não. Ela não tá realmente aí olhando de cima, você fala, pô, o gramado tá legal, mas quando você tem não tô olhando pela cor do gramado, nada. Eu estou olhando pela movimentação da bola. Exatamente, meu irmão. Não teve nada disso. A bola rolou numa boa. Rolou numa houve um lance no segundo tempo, inclusive, que o Arthur vai tentar um domínio da bola e o Paquetá depois tenta também. E a bola não consegue dominar. Exato. Não dá pra falar que o Arthur não sabe dominar a bola. Tem uma do Gabriel Jesus no primeiro tempo que vai dominar a bola bate e sai do... É o kick da bola que acaba enganando. Eles deram uma tapeada no gramado. Mas o gramado da Arena do Grêmio... Olha, o gramado não estava perfeito, eu concordo com você. Mas horroroso não estava. Sormani, horroroso não estava. Dá uma olhada nisso aí, gente. Em 3 dias você não consegue mudar. Olha lá. Mas em 3 dias você não consegue mudar a característica de um gramado. O Grêmio, ele vinha sendo extremamente prejudicado. Desculpa do Tite para justificar o futebol ruim da seleção. Não é. Mas o Renato Gaúcho também reclama. Não, mas o Renato Gaúcho está reclamando. O Renato Gaúcho ele vem reclamando continuamente do gramado da Arena. Olha lá, a bola vai redondinha lá. O Messi reclamou do último jogo da Argentina na mesma arena. Em 3 dias você não consegue mudar uma característica de gramado, gente. A bola ela fica viva, quando você pega uma imagem fechada, mostra nitidamente que a bola vai quicando. É que olhando naquela câmera wide, aquela câmera mais afastada, não dá a impressão de estar tão ruim. Mas quando você tem uma imagem... Mas você tem que levar em consideração o grau de dificuldade do jogador para dominar uma bola. Eles não tiveram dificuldade. Prova disso que o Brasil errou só 65 de 565 passes dados. Só com relação ainda ao segundo tempo da seleção brasileira, então, concluindo, o negócio é o seguinte, era o mesmo Paraguai retrancado, era um gramado prejudicado da Arena e o Brasil conseguiu jogar bola. A expulsão do Balbuena contou muito, porque quando você joga com um jogador a menos, ainda mais a qualidade do Balbuena, você perde muito do seu poder defensivo. Os caras estão falando que você tá maluco, todo mundo falando que o gramado tava péssimo. Óbvio. Que a bola não rolava. Só pra concluir, só pra fechar o argumento. Eu não vi isso. Nessa, Sormani, eu acho que o Tite ele melhorou. O Tite ele foi bem no segundo tempo. Cheio de buraco, Benja. O Tite ele vai bem no segundo tempo, bola, ele transforma. Rola direitinho. Olha lá, se não fosse buraco, tinha saído desse gol. Tá bom. Tá bom. Eu acho que isso foi desculpa dele para justificar o futebol pobre da seleção brasileira. Aliás, desde o primeiro tempo, era muito claro que o Alan não tinha função nenhuma. Nenhuma, zero. Os caras jogavam com 2 linhas, uma de 4, uma de 5. Uma de 4, uma de 5 e só o Delis na frente. E tinha 3 jogadores para marcar o Delis. Os 2 zagueiros mais o Alan. Devia ter tirado o Alan logo de cara. Aliás, não deveria nem ter escalado o Alan. O jogador para ser escalado nesse jogo era o Paquetá. Para ter uma opção a mais para você jogar. O Willian entrou muito bem no jogo, hein? Era isso que eu ia falar, que o Tite, na hora que ele modifica o sistema do Brasil, ele saca o Alan, que estava sem função nenhuma, e entra o Willian, que entrou bem. Inclusive o Willian foi muito criticado. Ele tem capacidade de mudar o time. O Willian, que é muito criticado, entrou e foi o melhor do Brasil. Foi melhor do que o Everton Cebolinha, por exemplo. Sim, eu acho que o Willian foi o melhor jogador do Brasil mesmo. Ele foi o que criou as melhores chances do Brasil, saíram dos pés do Willian. Agora, não tem menor cabimento você jogar com o Alan, 2 zagueiros e o Paraguai com o Delis Gonzalez na frente. Coloca mais um cara de frente. Claro. Porque tem um clichê no futebol que diz o seguinte: para você furar retrancas, você tem que jogar pelas beiradas. Mentira. Não, claro que não. Claro que não. Você tem que jogar por dentro. Triangulações. Meia. Quanto mais gente você tiver ali que toca a bola. Mais cara técnico. Driblar. Pela beirada, quando você tá na beirada, praticamente você só tem uma alternativa. Ir por meio. Você fecha ali, você obriga o cara a ir pro fundo. Se eu obrigo o cara a ir pro fundo, o cara tem que cruzar. O cara tem que cruzar, se você tem uma defesa alta, você se dá bem. Esse é o clichê do futebol, que eu acho um absurdo. Um absurdo. Quanto você tem que ter jogador pra tocar a bola.
tocar a bola. Jogador que sabe tocar a bola. O Alan não sabe fazer isso. O Paquetá sabe, o jogo. Mas o Tite demorou demais para colocar o Paquetá. Sim, o Paquetá entrou pela primeira vez numa competição oficial do Brasil. Mas deveria ter entrado antes. Deveria ter jogado contra o Peru. Sim, mas ontem ele deveria ter entrado bem antes. O Tite colocou o Paquetá com 36 do segundo tempo. Também acho. Demorou. O Paquetá tem que ser titular. Então, quer dizer, demorou pra botar o William. Aí quando o Brasil tem dificuldades contra porque a verdade não gosto de falar isso porque é muito pretensioso da minha parte. O futebol hoje está muito organizado. Antigamente não tinha essa organização. Não tinha. Então você via grandes jogadores se sobressaindo em relação ao adversário, porque a individualidade contava. Hoje está muito organizado. Os times estão fechadinhos ali. Se você não tiver uma estrutura de jogo para quebrar essas linhas, você sucumbe. Foi o que aconteceu com o Brasil. No segundo tempo foi legal. No segundo tempo foi legal porque o Balbuena foi expulso. Porque no primeiro tempo o Brasil deu 5 chutes a gol e o Paraguai deu 3. O jogo no primeiro tempo, o Brasil teve o domínio de bola. Eu tenho até estatística aqui do SofaScore, que é um aplicativo bem legal. Olha, no primeiro tempo, o Brasil teve 67% de bola e o Paraguai teve 33%. 5 chutes do Brasil, 3 do Paraguai. Ou seja, se teve o domínio, mais posse de bola, não soube o que fazer com ela. Provar que só deu 5 chutes no gol. Não teve aproveitamento. No segundo tempo, Pascoal, com um jogador a mais, o Brasil deu 21 chutes a gol. E o Paraguai deu 2. Claro, tinha um jogador a menos. E no primeiro tempo, a melhor jogada da partida foi do Gonçalves. Era o Denis Gonçalves, foi a melhor chance de gol do primeiro tempo. Então, o Brasil jogou bem, jogou nada. Mal escalado. Mexeu tardiamente em algumas posições. Foi bem quando colocou o William. Isso foi bem. Isso ele foi bem. Porque o William entrou e correspondeu. Então, por exemplo, contra a Argentina, vale a pena manter o William? Não sei. Mas se for na Venezuela, talvez valha. Porque ele é muito bom de drible, chega fácil no fundo, e essa é uma das alternativas. Você fazer jogada liberada e cruzar a bola na área. Agora, a Venezuela tem 3 zagueiros. Às vezes joga com 3 e joga com 2, que são muito altos. Vale a pena você chegar no fundo e cruzar? Não. Só se for rasteiro. Quantos cruzamentos foram ontem? Teve um excesso de cruzamento ontem também na seleção brasileira. Bolas cruzadas na área, acho que foi até fora do padrão da seleção do Brasil, porque bate aquela paura, vem o final do jogo 0x0, 0x0, 0x0 e começa a bola cruzada na área, A questão é que as opções que o Brasil tem de banco de reserva... O Brasil deu 27 cruzamentos. Muita coisa. 27 contra 10 do Paraguai, sendo que no primeiro tempo, quando o jogo estava igual, foram 5 cruzamentos. No segundo tempo foram 22 cruzamentos. Por quê? Porque não tinha imaginação para jogar. Não tinha imaginação para jogar. Eu já falei aqui outro dia, o Brasil só tem uma jogada. Bola para os laterais, ultrapassagem lateral e cruzamento. Não joga pelo meio. Não tem triangulação, não tem nada. Aliás, faz o quê nos treinamentos? Essa é uma palavra dita pelo Tite quando o técnico do Corinthians, campeão, multicampeão com o Corinthians, campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E parabéns a ele por todas as conquistas. Só que é o seguinte, como é que jogava o Corinthians? E ele falava, o time do Corinthians joga com um futebol apoiado, que são as triangulações. O Corinthians triangulava com o lado direito, com o meia, com o lateral e o ponta, do lado esquerdo com o meia ou o volante lateral e ponta. Saíam as jogadas do Corinthians. Até por dentro o Corinthians tinha triangulações, né? Até mas por o Brasil dentro. ontem triangulou, desculpa, Pascoal. Não, os principais jogadas do Brasil, os principais lances ofensivos do Brasil foram jogadas criadas por dentro. O William na finalização na trave, o chute do Arthur. Não, é o corte, é uma jogada individual. Mas é o corte óbvio, pra dentro. Não, óbvio. Quando você pega um adversário extremamente retraído. A gente tá discutindo triangulação. Mas é que tá, Sormani, quando você pega... se você pega um adversário que queira jogar e propõe o jogo, é mais fácil para você criar alternativas por dentro. Quando você pega um adversário que tá fechado, o objetivo é levar o jogo... Você ficou irritado no Paraguai ontem? Não, pelo contrário. Eu acho que o Paraguai ele tem que jogar diante do que ele pode jogar. Se o Paraguai quer jogar de igual para igual com o Brasil, tomava 5 igual o Peru tomou. Tomava 5. Eu acho que o Paraguai, dentro da competição, ele tem que buscar o que é melhor para ele. Ele não tem que buscar o que é melhor para o esporte. Sim. O Paraguai ele tem o objetivo dele, que era retrair o jogo. O Brasil no primeiro tempo teve alguma... O Daniel caía por dentro, teve algumas jogadas de triangulação e jogadas por dentro. Mas o Berrizo, Sormani, na noite anterior, ele quando vai falar a respeito da partida, ele fala o seguinte, vou jogar atrás, vou dobrar a marcação nos principais jogadores do Brasil, que ele dobrou no Cebolinha, no Felipe Coutinho, e aí mata o Firmino, mata o Gabriel Jesus do outro lado também, que estava morto. Aí o cara faz o seguinte, retrai o time.
time. Vamos jogar por uma bola. Vale a pena eu ter um centroavante paradão igual o Cardoso? Não vale. Ele saca o Cardoso do time e mete o Almirão pra jogar de falso 9. Não, quem jogou foi o Delis Gonzalez. Delis, mas o Almirão correndo junto. Eram os dois da frente do Paraguai. Tanto que pegaram aí no mano a mano direto a zaga do Brasil. É que não deram sorte também de encaixar um contra-ataque de qualidade. Agora eu te pergunto. Mas o Paraguai fez o Paraguai tá fechadinho, com duas linhas. Tem 10 jogadores contando o goleiro. Aí o Brasil tem, contando o goleiro, mais Thiago Silva, Marquinhos e Alain. Então ele ataca com 6 numa defesa que tem 9 defendendo. Como é que você consegue fazer isso? Você ataca com 6 quando você poderia atacar com muito mais. O Brasil poderia, por exemplo, abrir mão de um dos zagueiros para ter o Militão e ser um cara de chegada à frente para ter o Daniel por dentro. E aí, quando recompõe, você recompõe com 3 zagueiros. Mas pra fazer isso, você tem que estudar futebol, né? Mas ele tirou o Alain e colocou o próprio treinador. Não treina. Mas o próprio treinador disse que não tem capacidade de pensar nisso. O São Paulo ele disse isso. O que o São Paulo faz? Eu vou ter um zagueiro que faz 2 funções. Então eu abro mão de 2 zagueiros fixos, tenho um zagueiro que é móvel, para ter o meu lateral jogando por dentro e para abrir mais espaço nos caras. O exemplo que eu sempre pego, e recentemente foi a melhor aula para quebrar uma linha defensiva, foi o Tottenham no Ajax, gente. O Tottenham terminou o jogo com 6 jogadores de meio campo forçando a defesa. Essa história de que pra você virar um jogo você precisa pôr atacantes é mentira. Isso é balela. É clichê. Se você também, pôr atacante, você não pensa o jogo. O Brasil precisa melhorar, Facincani. É o nível das finalizações, o aproveitamento. Ontem teve uma chance. O Brasil perdeu 2 gols em uma jogada só. Uma cabeçada que Felipe Coutinho erra e aí no rebote o Gabriel Jesus dentro da pequena área também. O Thiago Rodrigues. Só que a questão é que o Thiago Rodrigues manda um tweet dizendo o seguinte: estamos com uma falta de camisa 9 na seleção. O último que representou foi o Luiz Fabiano em 2010. E o único com essas características é o Pedro, que o senhor Tite não levou. O Tite não levou o Pedro, porque o Pedro veio numa contusão seríssima. Não, o Pedro já estava jogando. Não, mas o Pedro voltou. Foi o Patulon. O Pedro, sim, mas o Pedro ficou parado muito tempo. Mas ele uma coisa é você ir para Toulon, outra coisa é você jogar uma Copa América. Se machucou, então, agora, o Gabriel Jesus, ou eu dou azar, ou não sei o que acontece, porque o Brasil tem um centroavante que não faz gol, cara. Não, mas ele tá jogando aberto agora. Eu olho o Gabriel Jesus, ele tá marcando o lateral. 600 minutos sem fazer um gol. Então, não chuta, não cria. Cara, assim, agora parece que é muito fácil, pode parecer oportunismo, etc e tal. Mas se o Brasil precisaria de um atacante experiente, de um cara que a gente sabe que na hora H resolve. Esse cara, gente. Só que na seleção não funciona. Porque aquilo que você falou, a bola não chega pra ele. O time engessado. O time é só cruzamento. O time é pragmático, não sai daqui. Mas lá é Salah e Mané. No Brasil, o Tite joga pelo emprego dele. O Tite joga pelo emprego. Porque se ele tentar usar e der errado, que eu acho que é o contrário, ele tinha que vir a público antes da Copa América e falar: pessoal, é o seguinte, eu vou tentar fazer um trabalho diferente, espero que vocês tenham paciência, mas eu vou tentar mudar aquilo que deu errado. Eu quero ganhar a Copa do Mundo e não a Copa América. Tá? Fiquem tranquilos, não me cobrem pela Copa América. É o que eu tinha que fazer. Mas eu posso falar bem. Perde do Peru, vocês acabam com o cara. Olha o que virou o futebol brasileiro, decadente. Eu prefiro pobre. Eu prefiro perder. Eu prefiro perder tentando fazer alguma coisa diferente do que fazer o que está acontecendo. Eu prefiro ganhar. Eu ainda prefiro ganhar. Só que esse ganhar, bem, já é a página 2. Não é página 2. Se ganhar, tá lindo. O que acontece, bem, já chega na Copa do Mundo, não passa nas quartas de final. Vai voltar o texto anterior. Só vou voltar o texto anterior. Passa. A gente hoje tem um futebol pro segundo, terceiro escalão. A Copa América é o segundo, terceiro escalão. A seleção brasileira não pode ficar sem o Neymar. É isso que acontece. Não, o Neymar é o diferente. Não, mas a seleção brasileira sem o Neymar é uma seleção igual, comum, normal. Mas a Argentina, com o Messi, que é o melhor jogador do mundo, não consegue jogar porque não tem uma estrutura de jogo. Não, porque não tem jogo. Porque a seleção brasileira, por mais comum que ela seja, ela não é comum, ela é uma boa seleção, ponto. Ela é muito melhor que a seleção da Argentina. Ela é muito melhor. Você tem aqui muito mais opções, gente, muito mais. O Messi olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, dá arrepio. Os últimos 40 jogos da seleção da Argentina, ela mudou 40 vezes. Então, e quantos treinadores? O Brasil tem... E sem falar os treinadores. O Brasil tem uma geração melhor que a da Argentina, isso é um fato. Não. O que não quer dizer que seja uma baita geração. A Argentina está numa draga tão grande que a geração dela hoje é horrorosa, uma geração catastrófica. Mas não era o que se falava antigamente.
Di Maria, 15 anos? Agüero, Eu não. A geração de ouro da Argentina, todo mundo falava Eu disso. não, todo mundo Depois não. que ganhou a medalha olímpica, com todo o pessoal, né? É só Tevez. pegar a escalação. Tevez, Lúcio Gonzalez. Tevez, o Higuaín. Messi, Higuaín, Lúcio Gonzalez, Agüero, Icardi. Pô, era geração de ouro. Com o Messi, a Argentina vai ganhar umas 2, 3 Copas. E não deu liga. Não deu liga. ganha. Por quê? Porque do meio pra trás é uma porcaria. Agora depende de Depou. Aí eu vou usar e Dybala. posso usar a palavra Aí é porcaria? O Dybala, esqueci de falar. O Salame. Dybala, que joga na Juventus, é um super jogador. Chega na Argentina, não joga. A palavra porcaria pode ser usada do meio pra trás da Argentina. Sim. Até porque os 2 melhores zagueiros da Argentina, do futebol argentino no mundo, jogam aqui. Não estão aqui. Mas o Tite, daqui a pouco nós vamos falar de Argentina, que em 4 horas tem Argentina e Venezuela no Maracanã, daqui a pouco nós vamos mostrar, tem uma invasão. Ontem já estava Copacabana lotada de argentinos, aí os argentinos invadiram o Rio de Janeiro, maior festa. Maracanã hoje? Tu vai lá no Maracanã hoje? Não. Não dá tempo de chegar. É legal, meu. Legal. Se tempo pra chegar, eu iria. Eu não. Eu quero ver Brasil e Argentina depois. Esse eu quero ver. Esse é legal. Não, vou ver na televisão. Mas o Tite falou, e o Tite discorda de Fábio Sormani. Vamos ouvir. Que falar? Eu discordo dele. Quando a bola não chega nos homens da frente, é por isso que eu falei, o segundo tempo chegou mais. Aí teve a jogada de combinação e entra. E é uma bola que entra para eles decidem. Eles decidem. Estava com dificuldade dessa bola chegar na frente também, aquilo que a gente resolveu para que tivesse os pontas recebessem uma bola em melhores condições de enfrentamento, um jogador receber, como foi o fato do Coutinho, do Firmino, numa zona mais avançada. É mais difícil receber ali. Ali o adversário fica concentrado e tu olha para trás, não tem espaço, mas daqui a pouco ele decide. E ela é possível também as combinações de troca de passes quando não tiver um gramado bom. Todos os atletas me cobraram, disse, agora dá para falar, né? E agora eu estou falando. É absurdo, alto nível, ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. A bola entra no pivô, o cara tem que dar 3 toques para jogar. É absurdo a qualidade do gramado. Alto nível não concebe em qualquer lugar esse tipo de gramado. Sem justificar nada. Estou falando da qualidade do espetáculo. Estou falando de uma situação de um melhor futebol, de uma articulação, de troca de passes. É sempre em 2, 3 tempos. A Argentina é uma qualidade técnica individual muito grande. E com os desafios, como toda a seleção tem de procurar ajustar suas peças com o maior do mundo. Messi é inquestionável. Tá aí, Sormani, o Tite reclamou barbaridade do gramado. Mas nós já falamos sobre isso. Eu não vi esse gramado tão ruim. O Brasil, volta a dizer, estou aqui com a estatística do jogo, o Brasil trocou em toda a partida 565 passes, acertou 500, teve um aproveitamento de 88%. Tá? Eu não acho um aproveitamento ruim. O gramado não estava bom. Concordo com vocês. Agora, dizer que o gramado estava horrível, como você gosta de dizer, uma porcaria, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo completamente. Eu tenho que ouvir quem estava no campo. Sim. Eu não estava, estou vendo pela televisão. Olha o Thiago Silva. O Thiago Silva jogou. Então vamos ouvir o Thiago Silva. A gente dá aquele sopro de alívio, né? Quando vai se aproximando de um jogo assim, principalmente contra o Paraguai, que nas 2 últimas eliminações foi nos pênaltis contra eles, mas como eu acabei de falar ali, eu acho que hoje o futebol foi justo, né? Uma equipe que buscou o gol aos 90 minutos e do outro lado, sabendo que não teria prorrogação, procurou se defender, principalmente quando teve um jogador expulso, aí fica muito mais difícil, porque aí mesmo que eles não têm vergonha de defender. E eu acho que coroou uma grande atuação nossa, embora